E no texto de Ezequiel, irmãos, aqui é muito importante, né? Eu e você precisamos entender que não há limite para correspondermos com o amor de Deus e não há limite para agradarmos a Ele. Então, presta atenção. A primeira coisa que a gente precisa ter entendimento. O profeta entrou no rio, deu no tornozelo, deu na cintura, deu nos ombros e ele nadou. Agora veja, houve um apontamento, mas quem teve que entrar no rio? Quem é que teve que entrar no rio? Não foi Deus que pegou Ezequiel e levou pela mão. Ele teve que andar. O anjo direcionava e ele andava. Então, veja, qual é a correspondência aqui? O rio está diante de mim. Sou eu que defino o limite. Ou eu entro, ou eu fico no tornozelo, ou eu fico na cintura, ou eu fico nos ombros, ou eu vou nadar. Qual é o problema da nossa geração? Irmãos, tem muita gente esperando um avivamento. Irmãos, o avivamento não vai chegar na tua vida se você não entrar no rio. Olha que interessante. Primeiro que não existe essa ideia de avivamento mundial, derramamento do Espírito que vai salvar a humanidade. Isso não existe na Bíblia. Isso são mensagens de pregadores avivalísticos, né, pentecostais, que profetizam um derramamento do Espírito na última. Não existe esse derramamento do Espírito. Eu sempre uso isso como a pandemia. A pandemia, todo mundo foi proibido de ir para a igreja, proibido de adorar a Deus, proibido, era para ter um avivamento, porque as pessoas foram totalmente oprimidas. Os crentes ficaram em casa assistindo Netflix e comendo e não perceberam o quão profético foi a pandemia, a preparação do governo do anticristo. As pessoas não entenderam nada. E você precisa de uma nova pandemia para chegar a um avivamento? Você precisa de catástrofe para chegar a um avivamento? Não, meu irmão. Veja, as pessoas esperam um derramar do Espírito, mas o rio já está fluindo. Elas não querem entrar no rio do avivamento. Elas não querem se comprometer, elas não querem nadar. Elas querem ficar com água no tornozelo. E eu vou dizer, tem muita gente que não está nem no tornozelo ainda, está lá no dedão do pé a água. Não entende nada. Então você precisa entrar no rio. É você que tem que buscar. É você que tem que se relacionar. É você que tem que abrir mão da tua vontade. É você que tem que buscar agradar a Deus. Existe outro texto muito forte, que é 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, 19 e 25. Veja, irmãos, que nesse texto é muito interessante porque Eliseu, é o texto das flechas, né? Estando Eliseu, 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, 19 e 25. Olha lá. Estando Eliseu padecendo de enfermidade, havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo e chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então disse Eliseu: toma um arco e flechas. Veja, está no plural. E ele tomou um arco e flechas e disse ao rei: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei de Israel e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. E disse mais Eliseu: atire. E ele atirou, prosseguiu. Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios de Afeca até consumir. Disse ainda: toma flechas. E ele a tomou. Então disse ao rei:
atira contra a terra, e ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirá os sírios. Irmãos, veja, Deus deu O pessoal está dizendo que está com problema no YouTube, né? Qual YouTube que não está passando, será? Depois a gente vê, vamos lá. Deus deu uma estratégia a Eliseu. Qual foi a estratégia? Pede ao rei que lance flechas. Ele lançou uma é a flecha da vitória. Tu irás consumir os sírios. Agora veja. Veja o que está acontecendo, irmãos. Deus usou Eliseu e disse: pega a flecha e atira na terra. Ele atirou apenas 3 vezes. Eliseu ficou bravo. Por que Eliseu ficou bravo? Eliseu ficou bravo porque era para ele ter ferido a terra 5 a 6 vezes, mas ele feriu só 3. E então Eliseu disse: então você não vai consumir os sírios, apenas terá 3 vitórias. Quer dizer, ele poderia ter atirado todas as flechas. Dizem que a aljava, né, do arqueiro possuía até 8 flechas. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Ele se indignou. Por quê? Porque o rei fez uma parte pequena. Ele deveria ter feito uma grande, talvez atirando todas as flechas da sua aljava. E o que isso quer dizer, irmãos? O que isso quer dizer para nós? Eu e você precisamos fazer a nossa parte. Veja, tem outra frase muito forte que está nesse livro. Olha a frase. Olha a frase. Falta de... Deus não responde às minhas necessidades. Deus responde à minha fé. Você sabia que Deus não responde às tuas necessidades? Deus sabe de tudo que você precisa. Por que a tua vida não muda? Ele sabe que você precisa da salvação da família, que você precisa de dinheiro, que você precisa. Ele sabe do que você precisa. E Deus não responde o que você precisa. Ele responde a tua fé. Ele responde a tua atitude. Ele responde o teu comportamento. Ele é recíproco com as tuas ações. É forte, né, meu irmão? Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Deus não responde necessidade, Deus responde a fé. Agora, qual é o nível da sua fé? Por que minha vida não muda? Porque muitas das vezes você está esperando o milagre cair do céu. Você não se movimenta. Você não age. Então a gente acha que nós somos amados por Deus e Deus vai se manifestar. Não é assim, meu irmão. É ousadia no crer, é ousadia em agir, é ousadia em fazer. Eu vivo por fé. Eu vivo por fé. E fé, meu irmão, é acreditar no invisível como que se ele já existisse.